E aí, tudo bem? Que bom estar por aqui com você comigo, eu com você, e a gente trocar nossa ideia. Hoje eu quero falar sobre uma situação lá em Angola que eu vivi e eu prometi que ia gravar no YouTube falando dessa passagem que eu tive em Angola. E como chegou o Lloyd aí o angolano pro Vasco, e como ele, para mim, ele estreou até bem. E aí eu achei legal assim a maneira dele jogar, rápido, né? E os angolanos têm muito atleta rápido, né? O Rian entrou também com muita velocidade. Eu achei assim o time do Vasco muito legal, né? Gostei assim, acho que o Vasco vai jogar com um pouco mais de segurança esse ano no Campeonato Brasileiro, dar sequência na Copa do Brasil. Os torneios ou os campeonatos que eles têm que disputar, eu creio que com essas contratações vai assim dar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor. Eu gostei da forma como eles jogaram contra o Flamengo, jogando contra uma seleção como o Flamengo, né? Mas antes de entrar no assunto Angola, eu queria te pedir para você compartilhar com seus amigos esse bate-papo nosso aqui, se inscrever no meu canal aqui, porque não custa nada você dar um toque ali. Eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Pedir a você. É um pouco chato estar te pedindo isso, mas faz parte do negócio. Compartilha com seus amigos, por favor. Toca lá no sininho para você receber as notificações, para ir crescendo o nosso canal e aos poucos a gente trazendo coisas que possam, né, serem bem significativas e informativas para você ter um conhecimento mais de algumas coisas dentro dos bastidores. E hoje a história de hoje, o papo de hoje, de Angola, é justamente porque esse atleta que chegou para o Vasco, eu tive o prazer de trabalhar lá. Uma ocasião eu estava aqui, eu trabalhei com o Apolinho no Flamengo, e a nossa amizade cresceu muito, desde 1990, nós trabalhamos em 95, e um dia ele me convidou, pô, ajudar um Apolinho aqui em casa, eu estava sempre com ele, quase todos os sábados, e numa dessa ele me apresentou Antônio Clemente. Antônio Clemente foi um profissional de educação física, né, um preparador físico, trabalhou como treinador, trabalhou como diretor, gestor, em vários clubes, Botafogo, Atlético Paranaense, vários outros clubes que eu não me recordo, mas ele teve assim sempre uma representatividade significativa dentro daquilo que ele fez. E uma pessoa muito legal, eu não conhecia, e conheci ele, falou, poxa, ele quer te levar para Angola para você substituí-lo, que ele não vai poder ficar mais lá, ele estava adoentado e eu não sabia. E aí eu fui, desculpa, e aí nesse momento que eu fui batendo papo com ele foi me explicando como é que era. Eu, na verdade, eu não estava com a menor vontade de ir, porque eu tinha acabado de chegar dos Emirados Árabes, um país assim super moderno, Dubai, aquela coisa toda, e fui. E aí, chegando lá, ele organizou o time A contra o time B, fazendo um confronto, né, um jogo, e foi dizendo os nomes, e eu com uma pranchetinha como essa aqui, né, anotando tudo e tal, plá, plá. E aí teve um atleta que ele deixou de fora. Talvez alguns amigos meus que estejam vendo aqui essa gravação, eles já conhecem essa história, mas eu não divulguei não. Estou falando aqui agora, mas eu nunca fui de divulgar muito não. E aí esse rapaz, como é um case na minha vida, né? Eu acho que isso vai fazer com que você tenha uma interpretação bem interessante com relação a esses fatos que aconteceram lá. E aí, quando eu falei para ele, pô, professor, você esqueceu aquele atacante grandão lá, era um cara assim de 1,91 m, canhoto, né? Meio desengonçado e tal. E ele falou, não, a diretoria não quer ficar com ele, não. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele voltou para o Brasil rapidamente, não demorou nada lá. E eu chamei o diretor e falei assim, ele falou, não, nós estamos mandando esse rapaz aí embora e tal. Eu falei, eu pedi a ele, será que você pode deixar ele... Não manda ninguém embora, não. Isso nunca foi o meu perfil, chegar já mandando todo mundo embora. Eu prefiro, antes de chegar, já tomar as decisões que tenham sido tomadas, para você chegar tranquilo e não ferir, né, suscetibilidades. E você também, às vezes, tem pessoas que têm alguma qualificação e você retirar sem conhecer, é meio complicado isso, né? Eu não gosto muito disso, não. E resumindo, eles deixaram o rapaz lá, eu chamei o garoto, 1,91 m, e falei assim com ele, Manucho, o nome dele era Manucho, tá? Aí você olha no YouTube aí, Manucho, atacante angolano, você vai achar esse rapaz. Aí eu falei assim, pô, Manucho, qual é o teu problema aqui? Esse aqui, você gosta desse clube? Ele falou, gosto, adoro isso aqui é o maior clube do país, na época era o maior, não sei como é que tá lá agora.
É o Petro Atlético de Luanda, pô. Petro, né, de petróleo, né, uma relevância financeira que apoia, etc. Tinha uma boa estrutura, entre aspas, para a África, até uma estrutura legalzinha. E aí, pô, tá bom. Falei, mas por que que eles... Você tem algum problema clínico? Tem alguma coisa assim, joelho? Não, não, eu tive uma lesão de tendão de Aquiles, mas fui operado, tô bom. Aí eu olhei, falei, realmente não tem nada aí, tá tudo certo. Bom, ele falou assim para mim, eu falei, mas você quer continuar no clube? Pô, eu quero sim, professor. Eu falei, quantos anos você tem? 21. Professor não, mister, porque lá eles falam igual os portugueses, um pouquinho mais carregado, um pouco diferente, mas é mister. Aí eu falei, olha, Manucho, eu vou assumir um risco com você, só que tem que ter um desafio aqui. Você vai treinar comigo durante 6 meses, vai treinar junto com o grupo e separado, sendo que você vai trabalhar muito forte. Por quê? Porque eu quero que as pessoas reconheçam que você tem qualidades que não estão vendo. Eu acho que você tem potencial. É aquela história, sabe? Eu abri um parênteses aqui. Quando a gente tem fé, que a gente lê a Bíblia, que a gente ora, eu falo que muitas vezes as pessoas estão misturando futebol com religião. Não se trata de religião, se trata de fé. E quando a gente tem fé, tudo que eu faço na minha vida hoje, eu faço baseado no que Deus quer. Então, quando você ora e Deus fala aqui no teu ouvido, ó, fala isso aqui, faz aquilo ali, eu vou e obedeço. Porque todas as vezes que eu desobedeci, eu quebrei a cara. Então eu passei a ter essa relação com Deus tão próxima, tão íntima, porque isso é só no dia a dia, lendo a Bíblia, né, orando, pedindo a Deus para que Ele possa atuar no meu cérebro, para que eu possa ser uma pessoa assertiva no meu dia a dia, que eu possa ser gentil, educado, trazer aqui algumas informações para você que me acompanha aqui no YouTube, no Instagram, poder te ajudar a ter um entendimento, né? O engajamento que vai acontecer, se as pessoas vão se inscrever ou não, depende muito da vontade de Deus também, daquilo que eu falar. Então tem que ser inspiração divina. Tudo que eu faço tem que ser baseado nisso. E aí, voltando à história do Manucho, eu falei assim, ó, o desafio é o seguinte, você vai treinar 6 meses, você não vai jogar, você não vai no banco, você vai fazer um sacrifício, você vai treinar junto com o grupo e separado. Olha, foi de janeiro, quase que a maio, junho, que ele passou esse período. E aí, num desses dias que eu estava trabalhando com ele separadamente, eu observava o seguinte, eu já tinha feito teste de coordenação motora, já tinha feito teste de pliometria, eu tinha na época um preparador físico que sempre andava comigo, que hoje está na África também, um cara muito competente, muito inteligente, criativo, tinha sido atleta de futebol profissional também. Então, todos esses predicados que ele ainda mantém hoje como em alta performance, um cara muito estudioso, ele me ajudou muito, porque a gente analisava, não, a coordenação dele é boa e tal. Aí fizemos lá, tinha uma caixa de areia, nós trabalhamos muito na areia, que coisa que muita gente aí não gosta, né? E o Flamengo está lá com o Dr. Runco agora, trabalhando na areia. Eu disse no outro dia aqui, vamos ver se o Flamengo vai ter muita lesão. Vai ter lesão, mas não vai, talvez não tenha tantas lesões como vinha tendo antes. Vamos analisar. No final do ano a gente conversa sobre isso, vamos ver. Não é só por causa da areia, é a forma do trabalho, tem uma série de detalhes que levam a você a chegar à conclusão de que realmente a experiência das pessoas ajuda muito, principalmente no nível em que se joga hoje. Bom, voltando lá ao Manucho, e aí ele assimilou a ideia, começamos a trabalhar, e aí eu observava que nas bolas cruzadas, eu vou pegar essa prancheta aqui, para dar um exemplo para você, nas bolas cruzadas de fundo, que ela rodava assim, fazia o arco, que não era o canhoto desse lado, ou da forma como você está vendo aí, não é a perna trocada, era sempre a perna correspondente ao lado, tá? Que eu nunca gostei de jogar muito com a perna trocada. O cara pode flutuar, passar lá, voltar, mas não ficar fixo aqui. Ele tinha a percepção de que a bola vinha, e ele, quando chegava perto dela, ele errava o salto. Aí os dirigentes diziam assim, eu te falei, ele não tem coordenação, mas pelos testes que nós fizemos, pelo sentido de observação que nós tínhamos, estava na cara que não era questão de coordenação. Coordenação motora ele não tinha o time dela, mas o time não é a coordenação, era a vista. E aí eu falei para ele assim, dá uma olhadinha lá no oftalmologista, faz um check-up na sua vista. Não, professor, mister, eu não tenho nada não. Então eu falei, cara, dá uma olhada lá, não custa nada. Vamos eliminar as coisas que podem estar afetando
uma análise de fora para dentro aqui para não te anular. Senão os caras vão dizer, tá vendo? Ele é descoordenado. Aí ele aceitou, ele foi lá, era um garoto bom. O oftalmologista detectou que tinha alguma coisa lá e ele só percebia quando a bola, por exemplo, voltando aqui, né, com a prancheta, ele percebia só quando a bola estava chegando aqui. Aí descoordenava, errava, dava um time errado, a bola passava um pouquinho, aí fui posicionando o corpo dele. Uma coisa que eu sempre falo aqui, eu vou aproveitar para mencionar isso aqui, toda bola que vem de fundo, todo mundo fica assim, ó, de frente para lá ou para cá, né? Ele fica de frente para cá. Nunca ficam de costa para o goleiro, assim, ó. Isso aqui são as pernas, tá? Tanto do atacante como do defensor. Geralmente fica tudo assim. Aí o que que acontece? Você perde, eu já falei sobre isso aqui várias vezes, falei no campo lá que eu demonstrei, mas eu estou voltando a falar isso aqui porque acontecia com ele errava o time por causa dessas coisinhas, da posicionamento da perna, corporal, enfim, ele foi, consertamos isso nele, foi melhorando aqui, melhorando ali. Em 6 meses, ele usou lente, botou lente, foi uma tremenda uma vitória, né? Ele descobriu que ele tinha essa deficiênciazinha, né? Coisa mínima, né? E aí começou a jogar e tal, aí nós fizemos um campeonato muito interessante, ficamos em segundo ou terceiro lugar, não me recordo, acho que foi em terceiro. E na final nós perdemos um jogo que tinha combinação de resultado e tal, aí eu peguei e vim para o Brasil e logo depois eu fui para a Coreia. 2 anos depois eu fui para a Coreia. Quando eu cheguei na Coreia, um atleta que eu tinha levado para Angola, eu levei também para a Coreia do Sul. Esse atleta entra no meu escritório, pediu para entrar lá, um escritóriozinho, era tudo arrumadinho, coreano, japonês, asiático, ele tem, é bem organizado com tudo, e o treinador, ele tem, assim, é muito respeitado, né? Aí a gente chegou lá dentro, pô, professor, posso entrar e tal? Entra aqui, aí mostrou assim na tela, o que que apareceu? Apareceu o Manucho abraçado com o Alex Ferguson. Antigamente nessa época ele era o treinador do Manchester. O cara foi contratado pelo Manchester. Acredite se você quiser, acredita ou não, mas foi a verdade. Aí eu falei, cara, não é possível. Os caras não queriam nem saber desse rapaz, agora ele está no Manchester. Ele tinha 21 anos, devia estar com 24. 23 para 24, foi muito rápido. E dali ele jogou uma época no Manchester. Escreve aí, bota aí no YouTube, Manucho, atacante angolano, que você vai, que cara forte, grande. Ele se tornou um atacante assim, de peso, literalmente forte pra caramba. Jogou Copa do Mundo, se eu não estou equivocado, ou disputou eliminatórias. Enfim, ele se tornou um expoente e foi para a Espanha, jogou muito tempo, jogou um período na Espanha. Não sei se era por empréstimo, se foi. Não sei como é que foi. Eu sei que a situação dele foi totalmente diferente daquela que estava se apresentando quando nós chegamos lá. Então, para concluir essa história dos angolanos, tem muito atleta africano de boa qualidade, mas às vezes, talvez até por alguma situação de nutrição, tem algumas dificuldades de assimilação de algumas coisas. Mas você nunca deve desistir quando você tem a certeza e a confiança de que o que você está vendo, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, seja de anatomia, seja de biomecânica, seja lá qual é a escola, a formação que você tem que desenvolver sempre outras valências, potencializar outras situações para que você possa ampliar seu campo de conhecimento. E isso fez com que esse garoto se desse bem, por quê? Porque nós já tínhamos uma experiência, em 2005 eu já era treinador aí, bota aí, sei lá, pô, uns 15 anos, 16 anos por aí. Então já era uma coisa assim, já consagrado, né? Consolidado. E aí isso ajudou, já tinha trabalhado com natação, já tinha trabalhado com voleibol, já tinha feito muita coisa, então isso deu condições de nós criarmos vários laboratórios, que eu sempre falo isso aqui, para chegar naquele 2005 ali e ajudá-lo. E quando eu cheguei na Coreia foi uma outra coisa também muito parecida. Então, sintetizando o que eu quero dizer para você, é que o atleta africano tem potencial de força absurdo, né? A gente ficou vendo, por exemplo, no outro dia citei aqui, hoje eu estava vendo Milan e Napoli. O Milan tem uns 3 ou 4 negros assim fortes, rápidos, com uma potência, um goleiro forte, rápido. Antigamente não existia goleiro negro nos países assim da Europa, ninguém tinha. Hoje tem vários, né? Então você vê os franceses jogando com muitos negros, com potência, força, velocidade. Isso não é à toa. Você vai na Alemanha, tem sempre clubes com zagueiros negros, tem volantes negros, laterais negros.
geralmente atacante do meio para frente para fazer o torque final da metade do campo para frente. Então, todos esses aspectos, quando eu fui trabalhar na África, eu pude analisar e avaliar fibra rápida, fibra lenta, quem pode jogar na velocidade, quem não pode. E eu, desde que eu comecei minha vida como treinador, eu nunca gostei de nada devagar, nada lento. Até hoje eu sou assim. Então, essa vitória do Manúcio, né, a vitória dele, pelo esforço dele, mas foi assim uma bênção de Deus, porque ele conseguiu um êxito que pouca gente consegue. Então, por isso que eu gostaria de dizer para você que você deve sempre acreditar. E voltando só para citar aqui o caso do Vasco, o Vasco contratou esses atletas e eu acredito que vai dar uma melhorada muito boa, porque o Flamengo já está com o seu time todo montado, o Flamengo e o Fluminense e o Botafogo são times que já, né, o Vasco que está um pouquinho abaixo desses três aqui, mas com essas contratações, e tomara que o Fábio Carille faça um trabalho de expressão positiva, de peso, né? De expressão positiva, eu me equivoquei, de peso pesado, um trabalho assim que realmente demonstre sua qualificação, que ele é qualificado. Eu acho que o Vasco vai fazer um grande trabalho. Eu queria antes de encerrar esse comentário aqui, esse bate-papo sobre Angola, sobre esse caso que aconteceu. E durante esse período eu sofri um problema lá. Eu tive uma doença chamada malária, que vocês conhecem. E essa doença foi um mosquito que deu uma picada aqui no meu antebraço, nesse braço aqui. E eu me lembro que eu fui para os Emirados fazer um trabalho para o clube e voltei uma semana depois. Quando eu cheguei na África do Sul, estava todo mole, já com febre. E demorou a aparecer o problema, né? Engraçado como é que é. E aí eu fiquei com muita diarreia. Quando cheguei em Angola eu já estava com febre pra caramba, aí me deu diarreia, vômito. Passei 30 dias num estado assim bem ruim, emagreci muito. Para você ver, só para concluir, como é que a vida da gente é sacrificada, né? E muitas vezes os treinadores que estão vindo de fora para cá não passam por nada disso. O cara chega aqui, encontra clubes estruturados, hoje os clubes são bem estruturados, um poder aquisitivo muito elevado. Você pode ver os times de Série A, a maioria tem todo mundo uma estabilidade, tem um departamento médico bem funcional, tem a biomedicina do lado, tem uma engenharia toda programada para a gestão funcionar bem, tem dinheiro, tem qualificação financeira, um ou outro que está com problema, mas na maioria você vê que tem estrutura para oferecer. E aí os treinadores brasileiros vão ficando de fora do mercado, porque você vai abrindo portas para os estrangeiros e eles vão pegando as estruturas, porque antigamente não era nada disso. E nós nos virávamos, e esse caso que aconteceu em Angola é um exemplo da nossa capacitação. Eu não estou falando de mim não, tá? Do brasileiro. Você que está aí do outro lado, de repente você é um advogado que tem boa criatividade no momento de defender uma causa, você defende muito bem, você improvisa, você pega uma filmadora, você pega um objeto, você cria uma defesa que convence aos jurados, né, e ao juiz de que aquela tese que você está defendendo, ela foi tão criativa que você criou uma dúvida na cabeça das pessoas e até uma certeza de que quem você está defendendo é inocente, sei lá, um caso desse. Então o brasileiro é muito criativo, então nós não podemos cortar esse elo que nós sempre tivemos com os nossos jogadores, de criar situações. Tem tantos treinadores com uma faixa etária assim, muito similar à minha, com boa saúde, que poderia estar trabalhando como um diretor. Só tem um, que eu saiba, só tem o Muricy, não tem mais ninguém. Até o Abel Braga estava trabalhando, também não está. Tem muita gente de fora. O Paulo Autuori estava trabalhando, agora não sei se ele está trabalhando, mas é um cara que está sempre ativo também. Então você vê que nós podemos ter uma utilidade importante para que essas transições que estão acontecendo depois de uns anos para cá, nós podemos dar uma contribuição absurda, porque no meu caso eu continuo atento ao que há no mercado com relação a estudar, com relação a pesquisar. Eu estou sempre aqui com a minha pranchetinha, sempre desenhando. Eu lembro muito do Joel, né? Então estou sempre desenhando, criando coisas novas, gravando no Instagram, pedindo a você para vir aqui no YouTube me ajudar também, dar um like, compartilhar com seus amigos. Então esse é o nosso papo que eu queria bater hoje com você e dizer que nós precisamos fortalecer a nossa classe dentro do Brasil para a gente não perder a nossa hegemonia, as nossas qualidades técnicas de improviso,
O mundo árabe sempre conheceu, ficou muito conhecido com os brasileiros passando lá e fazendo um grande trabalho. Evidentemente que não é todo mundo, tem muita gente que decepciona, que às vezes nem é treinador e se metia no meio lá, mas hoje não tem mais nada disso. Hoje você tem que ter a licença, você tem que ter estudo, você tem que ter conhecimento, e você tem que ter amizade, tem que ter bons empresários, você tem que ter uma série de coisas que conectam você dentro do circuito, senão não acontece absolutamente nada. Por isso que eu optei para estar aqui gravando no meu canal. Eu quero ter a minha independência para resolver os meus problemas. Como a gente vive num país democrático, falar aquilo que eu penso com respeito, com educação e com carinho, e trazendo boas informações que sejam relevantes para que você possa ter um conteúdo dentro do seu conhecimento, para você distribuir para as pessoas ou para você compartilhar e também para você tirar proveito disso que a gente tem aqui. E muito em breve, eu vou até anunciar para você, eu estou preparando uns cursos, já falei isso algum tempo atrás, e as coisas vão caminhar, eu acredito que vão ser bem prósperas no sentido de conhecimento para você. Então pode aguardar que muito em breve nós vamos estar lançando nas plataformas aí algo muito interessante, de boa qualidade. Esse é o nosso papo de hoje, eu queria conversar com você sobre isso, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.